E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de saúde mental hoje e saúde mental coletiva, porque assim, tá todo mundo cada vez mais ciente de que ao nosso redor aqui, principalmente aqui em São Paulo, por exemplo, as pessoas estão cada vez mais loucas. E aí você fala assim: "Ah, mas na minha época não era assim, porque sei lá o que tá acontecendo com o mundo hoje". A gente vai falar sobre isso. Eu sei que esse canal ele tá bem desfigurado. Eu sei que assim, vocês não sabem mais sobre o que é esse canal, eu também não sei. Eu vou falando que eu acho importante e talvez o que seja importante pra mim não seja pra você e você esteja de saco cheio de ficar vendo um monte de vídeos só porque de vez em quando eu lanço alguma coisa de BDO, desculpa. Mas vamos lá, isso daqui passa na minha timeline e ele é tão profundo que eu resolvi ler com vocês aqui e depois propor e dar os meus pitacos, afinal de contas essa playlist chama Leitura com Pitaco, né? Vamos falar então sobre saúde mental. Seguro-saúde, plano de saúde é um caso de saúde mental. Eu não posso ajudar um cliente, imagina eu, terapeuta, falando, tá? Um terapeuta, não eu, um terapeuta falando. Eu não posso ajudar um cliente que não pode bancar uma consulta comigo, que não pode me ver. Então, assim, ter um plano de saúde é importante para as pessoas, para a saúde mental, porque é um caso de saúde mental. Moradia é um caso de saúde mental. Eu não posso usar a terapia para ajudar um cliente cuja depressão e ansiedade vem diretamente do fato de que ele dorme na rua. Insegurança alimentar é um caso de saúde mental. Eu não posso ajudar um cliente que não está tomando sua medicação porque suas pílulas, porque seus remédios dizem tome depois das refeições e o cara não tem nada para comer. Ok? Issue, gente, não é necessariamente um problema, ele é um caso. É que as pessoas que são muito positivistas, elas não gostam de falar I have a problem, e aí eles falam assim I have an issue, e o que seria um caso. Tá? Então eu tenho um caso de saúde mental aqui. O cuidado com a saúde, o tratamento da saúde, do corpo, no caso, é um caso de saúde mental. Eu não posso ajudar um cliente cuja depressão vem, na verdade, de uma tireoide que o cara não consegue tratar. Então o cara não tem dinheiro para tratar o problema físico dele, e aí ele tem um problema mental em decorrência disso, e aí você acha que você precisa de mais psiquiatras. Não que não precisemos, tá? Isso daqui eu acho fundamental, e eu acho que isso daqui acabaria com metade, 80% dos MGTOWs do planeta. Salário é um problema, é uma questão de saúde mental. Eu não posso ajudar um cliente cuja ansiedade vem do fato de que ele está a um dia de trabalho de não conseguir pagar o seu aluguel. Ou seja, eu tenho que trabalhar 25 dias no mês e se eu faltar um dia, eu vou ter o meu salário descontado e aí eu não vou poder pagar o aluguel e aí eu não vou ter onde morar. Então, salário é uma questão, e talvez esse aqui seja um dos pontos que a gente pode passar mais tempo conversando. Cuidado com a criança, cuidado com crianças, né? Cuidado de filhos, é uma questão de saúde mental. Eu não posso ajudar um cliente que trabalha 80 horas por semana para cuidar da casa e da família e não tem tempo ou energia sobrando para vir me ver. Então você pega uma mãe, você não faz o papel de pai e não abraça como sociedade também a mãe, então deixa ela se lascando sozinha, porque afinal de contas foi ela que quis abrir as pernas. Aí ela não tem condições de trabalhar, precisa cuidar de um bebê que depende de cuidado constante, e aí a pessoa ela tilta, e aí você fala assim, as pessoas hoje elas são fracas emocionalmente, porque tudo acha que precisa de terapia. O cuidado com as drogas, a maneira como a gente policia e controla as drogas é uma questão de saúde mental. Eu não posso ajudar um cliente que acabou na prisão porque ele foi pego se automedicando com substâncias ilegais. Outra coisa que daqui dá pra gente tirar horas de reflexão, a brutalidade policial é também uma questão de saúde mental. Eu não posso ajudar um cliente cuja ansiedade é muito real e justificada pelo medo de acabar com uma hashtag como CPF cancelado ou algo do tipo. Então, se você quer fazer um movimento para melhorar a saúde mental das pessoas, você tem que entender que quando você tratar de uma questão de saúde mental vai muito além de contratar mais terapeutas e de falar mais sobre saúde mental nas redes sociais. Se nós queremos realmente atacar esse ponto como um país, significa que nós temos que arregaçar nossas mangas e tirar as barreiras que impedem que as pessoas consigam aquilo que elas precisam.
Mesmo que essas pessoas sejam diferentes de nós, mesmo que eles levem vidas diferentes, mesmo que eles façam escolhas com as quais a gente não concorda. A gente não vai resolver o problema da saúde mental a menos que a gente resolva isso para todo mundo. Gente, é o seguinte, hoje o negócio tá feio porque assim, a população cresceu muito, nossas necessidades aumentaram demais, os recursos eles estão escassos e a estrutura da riqueza ela tá feita de forma que quem está na base da pirâmide está bem lascado. E aí, qual que é a situação individual que a gente arruma para isso? Qual que é a situação individual que a gente arruma para isso? A gente quer enchantar, né? Quer subir. Porque aí quando a gente sai dessa base da pirâmide, aí a gente acha que a gente resolveu o mundo, porque na verdade agora a gente não tá mais passando fome, a gente não tá com medo de não conseguir pagar aluguel, a gente não tá com medo de não poder dormir, porque a gente tá cuidando dos filhos. Quando você ganha grana, você acha que você tá safe. Mas você tá safe, na verdade, para você. Você está sendo como aqueles caras do Rio de Janeiro que enriqueceram e que foram mandando os pobres para longe num lugar onde eles não queriam ver, para cima do morro. Mas o fato de você colocar os pobres longe de você lá no morro não significa que eles não vão descer para pegar aquilo que eles precisam. Então, quando não adianta você estruturar uma sociedade prevenindo as outras pessoas de conseguirem aquilo que elas precisam e depois ficar reclamando que as pessoas não seguem as regras que você estabeleceu e que você consegue cumprir porque você está numa situação confortável. A Fausta está esquerdando. Eu fico tão triste quando, assim, tudo que eu penso ele é resumido portanto você vota em fulano e portanto você não tem que ser escutado, porque aí a gente desperdiça uma oportunidade que a gente tem de refletir sobre o assunto. Vamos tirar uma foto da nossa juventude de hoje, quer dizer, da juventude de vocês, porque eu já sou meio velho. Hoje vocês têm pessoas aí entre 25 e 30 anos que não conseguem sair de casa, querem sair de casa, são loucas para sair de casa, mas não conseguem. Por quê? Porque você não tem um trabalho decente, que você se esgota de conseguir a qualificação, mas quando você vai lá e realiza, esse salário ele não é suficiente para atender todas as suas necessidades. Não estou falando de luxo, estou falando de necessidades básicas. Você não consegue pagar um aluguel hoje, que dirá comprar um imóvel com salário de trainee. Não existe isso. Com salário de analista, você não compra um imóvel numa capital. Tudo bem? E a gente foi precedido por uma geração aqui que chegou aqui no ABC nos anos 80 e que ao arrumar um trabalho numa montadora ou numa fornecedora de peça para as montadoras, o cara trabalhava 8 horas por dia lá e ele conseguia comprar uma casa tranquilamente, fazendo o quê? Tipo, limpando umas peças que saíam do torno mecânico, ou trabalhando de torneiro mecânico, ou trabalhando de eletricista. O cara ia lá e comprava uma casa grande, e aí ele construía alguma coisa nessa casa grande e conseguia gerar uma renda extra. A realidade não é mais essa, mas esses caras que saíram de casa com 20 anos e com 23 estavam com uma casa comprada e já estavam com família, com filhos, agora eles olham para os filhos e falam: o que você está fazendo aqui ainda? Na sua idade eu já tinha resolvido a minha vida. O que você quer? E aí o adolescente ele sai, ele olha para o mundo e fala: mano, para onde eu vou? E assim, a gente não está falando de uma pessoa preguiçosa. A gente está falando de uma pessoa que lida todos os dias com essas dificuldades. E não só isso, ele olha em volta e vê que está todo mundo passando pelos mesmos perrengues, e isso é desesperançoso. Então assim, se todo mundo tivesse com sua casa, se a grande maioria das pessoas estivessem com suas casas, se a grande maioria das pessoas estivessem com plano de saúde, e se a grande maioria das pessoas estivessem com dinheiro sobrando, aí você falaria: cara, eu tô precisando de uma grana aqui, o que eu posso fazer aí pra você que possa gerar valor? Você não quer ficar jogando videogame enquanto eu corto umas frutas aqui, eu faço umas comidas e eu sirvo do lado do PC de cada um? As pessoas que estão com a vida resolvida falam: não, beleza, eu pago por esse conforto. Então assim, você conseguiria encontrar alguma coisa que a sociedade precisa tranquilamente se a sociedade pudesse bancar isso. Só que a gente está numa sociedade que não pode bancar por isso. Então as pessoas não se contratam, por quê? Porque elas estão preocupadas em pagar aluguel, elas estão preocupadas em pagar um plano de saúde, elas estão preocupadas em saírem dessa base onde elas correm o risco de terem seus estômagos vazios e perderem a moral.
né? Porque todo mundo é bom cidadão até ver o filho passando fome. A hora que vê o filho passando fome e não tem nenhuma outra fonte de geração de riqueza, aí o cara topa fazer o aviãozinho. Aí ele entra no mercado e rouba alguma coisa e vai embora. Só que aí a nossa sociedade ela foi estruturada de maneira que você lasque ainda mais essas pessoas que se submeteram a isso. Ah, Fausto é defensor de bandido. Eu fico muito triste de ver toda a minha reflexão anulada só porque o meu discurso que trata um ponto que eu considero real se assemelha com alguém que se apropriou desse discurso para conseguir o seu voto. Eu quero cortar os pulsos quando isso acontece, percebe? Mas perceba, enquanto a gente não tratar toda a sociedade, não adianta a gente ser o único pen do servidor. Quer dizer, adianta sim, ia ser da hora ser o único full pen do servidor e ficar matando todo mundo. Mas na sociedade não adianta você enriquecer e ver todo mundo pobre. A exemplo disso, eu lembro do ano de 2008 no Japão. Cara, o Japão tava numa crise tão desgraçada, mas tão desgraçada, o desemprego ele tava tão avassalador lá, que eu que estava acostumado a viver no Japão, cercado de um monte de famílias brasileiras, eu comecei a ver essas famílias desaparecendo. E elas foram cada vez mais voltando pro Brasil. O Brasil estava bom naquela época, que maravilhoso que o Brasil estava bem naquela época. E aí eu vi essas famílias indo embora e tipo toda aquela rede social que eu tinha, ela começou a se desmanchar. E aí eu olho para aquilo e falo, cara, o que adianta eu ter uma empregabilidade alta se eu tô sozinho e as pessoas que não têm essa empregabilidade alta estão passando fome? Então, que graça tem você se sobressair no meio de um monte de gente que não tem condições de manter a moral porque não consegue suprir o estômago? Estou falando que não precisamos de mais terapeutas? Não. Só que a gente está precisando de terapeutas para tratar problemas que talvez não existiriam se a nossa sociedade estivesse melhor tratada. E aí a gente olha para a sociedade e como a gente não vê saída, a gente culpa alguém para quê? Para a gente ficar bem. E nessa hora, o que você tem? Partidos querendo gerar polarização e capitalizar em cima da sua indignação. Então é muito fácil que você esteja indignado, porque você não tem um emprego que te remunera bem, você não consegue seguro-saúde, você não consegue moradia, você não consegue cuidar dos seus filhos. Aí é claro que você tá puto. E quando você encontra alguém que te representa porque tá puto também e vai lutar contra tudo que tá aí, você vai e volta no cara. Mas, assim, resolveu o problema? Enquanto a gente não resolver o problema todo como sociedade, enquanto a gente não quiser o bem de todos, a gente não vai ficar bem sozinho. E por mais que você fique bem sozinho e fale, não, agora o problema não é mais meu, todas aquelas pessoas que você ama vão estar passando perrengue e você não vai conseguir um fim de semana para curtir com seus velhos amigos, porque os seus velhos amigos vão estar todos surtados. Não é... Enfim, eu não quero dar conclusões, porque eu não tenho soluções para o mundo. Então eu poderia falar assim, por que a gente não faz isso, né? Não, eu não quero ser o guru que tem a solução do mundo, e eu sou tão inteligente e tão foda, e o mundo só não é melhor porque todo mundo é burro e não enxerga o que eu falo. Eu não quero ser essa pessoa. Mas eu quero que você veja que não basta você encontrar soluções para si. Se isso daqui não existisse, se isso daqui não fosse um problema, metade 80% dos MGTOWs desapareceriam. Assim, ó. Por que a mulher só fode com a minha vida? Por que o governo só fode com a minha vida? Porque eu não tenho condições de bancar o mínimo. Então, imagina se de repente você tivesse grana suficiente para sustentar 3 famílias. Talvez você não decidisse ser otário em uma delas. Mesmo que você tivesse uma mulher que só quer estabilidade, partindo do pressuposto do MGTOW, aí você falaria, ok, isso é uma coisa que eu tenho para oferecer em troca de alguma coisa que eu quero de verdade, que é poder usufruir de uma vida familiar. Porque enquanto você está lutando contra pessoas interesseiras, você está mais do que no teu direito. Enquanto você está querendo viver a sua vida do seu modo, você está mais do que no teu direito. Agora, quando você fala, não, eu não vou me relacionar porque só tem filho da puta e eu só tenho dinheiro a perder com isso, quando na verdade você não tem dinheiro nenhum, aí a gente está querendo criar uma solução única para um problema que é coletivo. Eu já me estendi mais do que eu deveria mais ler isso daqui apenas do que ficar dando conclusões, mas reflitam sobre isso. E o nosso BDO, hein, gente? O que a gente vai fazer com ele? Bom,
Espero que vocês tirem alguma coisa proveitosa disso e espero que vocês perdoem esse momento ativista que eu estou levando aqui no canal. Aliás, precisamos falar de Greta. Até a próxima, gente.